queria que você falasse da atuação do Juninho, pode falar do lance aí do gol perdido também. A cobrança não está excessiva em cima do atacante do Flamengo que chegou agora, Mauro? Gabizete, né? Gabizete, qualquer um que jogar ali, se não fizer gol todo jogo, não errar nunca, vai ser atacado. O cara não precisa citar o Gabriel. O cara ataca porque ele é Gabizete. E o sujeito desse não pensa no custo do jogador, nos problemas causados, nos inúmeros gols perdidos. Ele vai implicar com quem está no lugar do ídolo dele, do queridinho dele. E aí ficam literalmente enchendo o saco, né? O Juninho perdeu o gol que não deveria. Ele falou isso depois daquela constrangedora entrevista lá no Sport TV depois do jogo. Aliás, tinha muito de mau tom aquela entrevista naquele momento. Porque constrange o jogador. Fosse o Gabriel, duvido que fosse lá dentro. Duvido. Gabriel e outros mais famosos. Pô, perdi o gol da vitória, vou lá dar entrevista e ver a imagem do gol. Mostrando o gol perdido. Mostrando que eu errei. Aí ele pediu quase que desculpa. Eu não poderia ter errado, tinha que ter feito o gol e tal. Eu acho que ele fez tudo certo e deu azar. E as jogadas pelo alto, eu vi até como um ponto positivo. Ele não é um jogador muito alto, mas ele ganhando bola na cabeça. Bom tempo de bola, bem posicionado. Coisa que o Gabriel não fazia. Nunca pôs a cabeça na bola, nunca pôs a força de expressão, mas raramente fazia isso, né? E ganhou em velocidade, porque o Gabriel não ganha muito tempo. Porque o lançamento, o xará dele erra, né? Ele consegue levar melhor na jogada e fica em condições de marcar. Porque o lançamento excelente do Léo Ortiz, não é que ele encontra ele parado na área esperando a bola, ele tem que ganhar na corrida, tomar a frente, finalizar. Ele fez tudo certinho. Deu azar. Agora, o Juninho, gente, ele é um jogador que custou 1/5 do Vitor Roque, que o Palmeiras pagou 25 milhões, né? Pelo qual. Então, menos ele vai errar, vai acertar. Do Gabriel. Exato. Não tem gol ainda, né? O Gabriel custou 17, custou menos de 1/3. Isso lá atrás. Hoje seria os 20 milhões. Isso. Então, é um jogador mais barato que foi para compor agora. Ano passado, tem que ter scout. Os caras pegaram um jogador lá no Azerbaijão por um preço que não é desprezível, né? Mas não é tão caro. Aí o cara quer que ele resolva vai ter altos e baixos, é normal, pelo amor de Deus. No momento, Mauro, mínimo de paciência com o cara, sabe? Tudo bem reclamar, criticar, perfeito. Tem o direito de criticar. Todo mundo, ele merece a crítica. Ele perdeu um gol, mas não da maneira que foi feito por alguns setores aí. O Sheik é um scout, vou ver. Já tinha mais de 30 anos. O Pablo Mari. O Lico jogava no Joinville. Outra época, outra história, mas é isso. Sempre houve isso. Não é uma novidade. Só que agora é uma coisa mais sofisticada, quando bem feita, né? Existem mais recursos. Então o Flamengo buscou um brasileiro do Azerbaijão. É um jogador que já fez o gol do título carioca, como o rapaz lembrou aí na mensagem. Entrou no deu assistência para o gol que deu assistência para o gol que seria o da ratificação do título. Sim. Deu outra assistência para o gol que aí merecidamente anulado, estava impedido, mas foi uma boa jogada. Ele já mostrou virtudes. O que me chamou a atenção, que eu critiquei mais, foi o gol que ele perdeu contra o Botafogo, com menos de 1 minuto. Porque ele chutou de qualquer jeito, em cima do John. Tipo o Flaco Lopes ontem contra o Botafogo, também em cima do John. Entrou cara a cara, enfiou o pé. Se entrar, entrou. Sábado não foi assim. Ele ajeitou o corpo, se posicionou, chapou a bola. Faltou sorte. Entendeu? Um detalhe. Então, não acho que ele mereça essas críticas, não. Acho que ele pode ser criticado, mas não desse volume. Esse volume é bizarro. Se firmar, já é um jogador... É o craque do time. Que é pela torcida, né? Respeitado por todo. O Juninho, ele está tentando ganhar esse espaço. Isso pesa também, gente. Então, assim, se quer ter jogador nesse perfil, há de ter o mínimo de paciência. Começou a temporada, galera, e vamos dar continuidade aqui porque o Flamengo divulgou um boletim médico nessa segunda-feira atualizando a situação dos jogadores. E para mim, sabe qual foi a melhor notícia? Vocês vão rir, cara, porque eu fiquei procurando o nome do Pedro. O Pedro, cadê o Pedro? Pedro, foi caraca, o Flamengo não colocou o Pedro, mas é óbvio que não colocou o Pedro, sabe por quê? Porque o Pedro não está mais entregue ao departamento médico, não está mais entregue à preparação física, ele voltou a treinar com o grupo nessa segunda-feira, ou seja, é só treinar com o grupo e daqui a pouco ele retorna aos gramados. Uma ótima notícia, inclusive nas redes sociais, o jogador comemorou bastante esse retorno, falando que está muito feliz. Gente, 7 meses
Ele operou em setembro e está voltando em abril a treinar com o grupo. Abril não, né? Dia 31 de março. No último dia de março ele treina com o grupo e em abril ele retorna aos jogos. Não tem um dia específico para ele voltar a jogar, um jogo específico, uma data. Eles estão trabalhando com calma, mas o Pedro já entregue ao elenco para treinar de maneira integral. Daqui a pouco ele retorna. Não será nessa quinta-feira, tá? Na estreia do Flamengo na Libertadores, me garantiram isso, que a programação não é essa. É ele treinar mais com o grupo e poder ficar à disposição do Felipe Luiz, de fato, 100%. Boletim médico. Tem boa notícia envolvendo o Léo Pereira também, tá? Após pancada e substituição com dores na partida contra o Internacional, o Léo Pereira se reapresentou normalmente e exame clínico não indicou lesão. Nesta segunda fez trabalho regenerativo juntamente com os titulares do último sábado. Gerson, jogador, fez exercícios específicos e individualizados no campo do CT Jorge Elal nesta segunda-feira. De Arrascaeta, atleta, iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia no último sábado e deu sequência nesta segunda-feira. Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico. Danilo segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube e o Vinha segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. Vamos lá, Léo Pereira fica à disposição para o jogo de quinta-feira normalmente. O Gerson tem ótimas chances de ficar à disposição para o jogo de quinta-feira contra o Deportivo Táchira. Arrascaeta está fora do jogo, a previsão é que ele retorne no dia 9, no segundo jogo da Libertadores da América, tá? Danilo, a previsão também que ele retorne no dia 9, não fica à disposição para o jogo dessa quinta-feira. E o Vinha, como a gente trouxe no vídeo anterior, a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição técnico Felipe Luiz em junho também. Está evoluindo bastante nesse período de recuperação. Ótimas notícias, tá? Para o Flamengo, para o técnico Felipe Luiz. Só o fato de não ler o nome do Pedro nessa lista de boletim médico já me dá um certo conforto, um certo alívio, porque o atacante está de volta, ou melhor, está retornando ao Flamengo, ainda não está de volta, não está à disposição, não foi relacionado, mas muito próximo disso. Para mim, a melhor notícia do Flamengo no semestre e quem sabe na temporada, porque a gente pôde ver no jogo contra o Internacional que faltou um Pedro ali. Não estou aqui para criticar o Juninho, pelo contrário, o defendi aqui, o defendi lá no SBT, defendi nas redes sociais. Para mim, foi uma injustiça o massacre virtual que ele recebeu por conta daquele gol perdido. E outra, ele perdeu o gol, mas foi muito mérito do goleiro também, que fez uma defesaça. Mas, querendo ou não, o Pedro faz muita falta. A gente pode discutir, por exemplo, a partida do Michael. Por que ninguém critica a partida do Michael, que na minha concepção foi o pior em campo? Jogou mal demais. O Juninho jogou bem, tá? Até que perdeu o gol, jogou bem. Jogou bem. E o Michael, que está recebendo uma fortuna, ninguém vai criticar? Pois é. Então, assim, 2 pesos, 2 medidas, gente. E botar essa expectativa em cima do Juninho para substituir o Pedro, substituir o Gabigol, extremamente injusto. O Flamengo segue atento ao mercado de transferências e já começa a planejar reforços para a próxima janela, prevista para junho. Entre as prioridades da diretoria rubro-negra está a busca por um substituto à altura para Georgian de Arrascaeta, que tem sido uma peça fundamental no esquema do técnico Tite. Diante disso, um nome que ganha força nos bastidores do clube é Andrés Pereira, atualmente no Fulham da Inglaterra. O jogador, que já teve passagem marcante pelo Flamengo, não pretende renovar com sua equipe atual e vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. A insatisfação de Andrés com o Fulham se deve ao fato de que ele se sente desvalorizado no clube inglês. Apesar de ser uma peça importante no elenco, o meia não tem recebido o reconhecimento esperado e, por isso, decidiu não estender seu vínculo com a equipe da Premier League. Com esse cenário, a prioridade do jogador é voltar ao Flamengo, onde teve bom desempenho e conquistou títulos, incluindo a Libertadores de 2022. Segundo informações do jornalista Gabriel Reis, Andrés já manifestou o desejo de retornar ao Mengão na próxima janela de transferências. A diretoria do Flamengo, ciente da situação do jogador, já iniciou as primeiras movimentações para avaliar a viabilidade da contratação. De acordo com fontes ligadas ao clube, uma reunião entre José Botu, dirigente rubro-negro, e os representantes de Andrés Pereira já está acontecendo.
O objetivo do encontro é discutir as possibilidades financeiras e entender os termos necessários para concretizar a transferência do meia. O Fulham, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre uma possível negociação, mas o fato de o jogador não querer renovar pode facilitar uma saída antecipada. Vale lembrar que Andrés Pereira teve um bom desempenho em sua primeira passagem pelo Flamengo, apesar de um erro na final da Libertadores de 2021 que ficou marcado negativamente. No entanto, ao longo de sua trajetória no clube, o jogador mostrou qualidade técnica, boa chegada ao ataque e capacidade de ser um meio-campista versátil. Seu retorno poderia dar mais opções ao técnico Tite, principalmente para evitar um desgaste excessivo de Arrascaeta, que frequentemente sofre com lesões. Agora quero saber de vocês, torcedores, vocês acham que a contratação de Andrés Pereira é a melhor opção? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar a curtida no vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima e saudações rubro-negras!